Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. Choveu, choveu, choveu muito, mas muito mesmo. Mas agora tá uma noite linda, soberba, limpa, mas com tanta estrela que mesmo no alto da minha miopia, eu me sinto iluminado. Como se eu estivesse sobre um quadro de Van Gogh. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu tenho para dizer, eu poderia... Se não houvesse censura, se não houvesse o risco de... Nossa, riscos enormes. Eu poderia dizer em 1 minuto, mas eu tenho que tomar cuidado demais da conta. Tenho que tomar muito cuidado. Então eu vou tomar cuidado e eu espero que vocês me compreendam. No mundo existia, na primeira lista da Forbes, acho que, não lembro o ano, mas na primeira lista da Forbes, não faz tanto tempo assim não, existia 87 bilionários. Agora existe milhares deles, acho que mais de 1.400. Vamos falar sobre um deles. Muitos irmãos de uma determinada religião têm nomes que terminam com Stein. Pedra, né? Um idioma chamado Yiddish. Einstein, por exemplo. Mas nós não estamos falando de Einstein, estamos falando de um desses bilionários que o mundo produziu. Nós sabemos que bilionários nem deveriam existir. Então, o fanbase de bilionários, eu ia pedir desculpa, mas eu seria cínico. Vá a puta! Nós não defendemos o direito de bilionários existirem. O mundo não deveria ter bilionários. Isso é tão antinatural. É a glorificação de uma espécie de feudalismo financeiro que uma pessoa possa acumular tanto dinheiro. Mas não estamos falando sobre bilionários. Estamos falando de um. Nós já sabemos algumas informações. Sabemos que ele era praticante de uma religião monoteísta antiga, não é a mais antiga do mundo, igual todo mundo diz. As religiões monoteístas mais antigas do mundo têm origem iraniana. São persas. Essa é semita, é a religião semita mais antiga do mundo, a brâmica. Nós sabemos que é um desses bilionários cujo nome termina em Stein. Epp, entenderam? Espero que sim, que eu preciso que vocês entendam. Os bilionários, bom, na República Popular da China, até o ano de 2004, 14 deles foram executados pelo governo. 14. A República Popular da China, diferente de todas as outras nações do mundo, não trata bilionários de maneira especial. Se ofendeu a lei e a punição para esses crimes era capital, a pena capital, eles serão julgados. Mas nos outros países do mundo isso não acontece. Nas outras nações do mundo, o bilionário é a lei. Entende? Nessa em especial, os Estados Unidos da América, estamos falando dos Estados Unidos da América. O bilionário é a lei. Mas com esse aconteceu uma coisa muito diferente. Em 1948, mais de 75 anos atrás, os Estados Unidos da América patrocinaram um empreendimento colonialista, certo? Patrocinaram um empreendimento colonialista na Ásia, em particular no sudoeste da Ásia. Pegaram o território de um povo indígena entre um determinado rio e um determinado mar e construíram um estado lá baseado na religião. Nós sabemos que isso não dá certo, que isso nunca deu certo, que isso era uma região
habitada por povos essencialmente de religião islâmica, embora houvesse também bastante cristãos. Mas o Estado foi criado com base em uma terceira religião. Europeus, praticantes dessa religião, e também alguns norte-americanos foram mandados para lá. É uma entidade colonialista, entre um determinado rio e um determinado mar. Ok. Teve várias razões para que os Estados Unidos criassem esse Estado. A principal delas era impedir a conexão via terra, via ferrovia, entre a Europa, que acabava de ser devastada numa guerra, e a África, que tinha recursos suficientes para recuperação autônoma do continente europeu. Então, bloqueia uma parte lá, um território chamado Negev, impede a conexão entre a Europa e a África via terra e garante o seu domínio, o seu poder sobre a Europa, que seria, abre aspas, reconstruída, claro, né, com um plano chamado Marshall, porque não podia se reconstruir sozinha, já que foi privada dos recursos do continente africano. É uma entidade, a Europa é um país imperial, é um continente imperialista, e sempre o Ocidente, desde 1415, com a tomada de Ceuta, recorria a roubar riqueza de outros lugares para construir a sua própria. Os Estados Unidos resolveram bloquear isso, não por humanidade, mas para garantir ele mesmo o domínio sobre a Europa. Ok, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Um bilionário desse país, sobrenomes, alguma coisa Stein, Pedra, ele atuava dentro dos Estados Unidos como informante prócer desse Estado. Ele usava um método extraordinário de abjeta, absurda, incomparável imoralidade. Ele tinha uma ilha, e nessa ilha, não sei se quem é dos anos 80 lembra um programa chamado Ilha da Fantasia. Tinha um adulto pequeno, como se diz hoje, né, e um ator, e nela as pessoas realizavam seus sonhos. Mas a moral da história é que cuidado com o que você deseja, seus sonhos podem se realizar. É um programa dos anos 80. Só que a ilha do senhor alguma coisa Stein realizava sonhos. Cara, eu tenho nojo de falar que tipo de sonhos que era. Tenho nojo. Né? Por que o cara fazia isso? Era uma ilha que tinha um hotel normal. As pessoas iam lá, pessoas normais. Pessoas normais iam lá. Né? Só que eles davam esses outros sonhos também. E aí ficava difícil saber se quem ia lá ia pelo luxo, pelo esplendor, ou por essa imoralidade abjeta. O fato é que esse cara usava as pessoas que iam pelo outro motivo, pelo imperdoável, ele chantageava e conseguia informações para esse país que ilegalmente ocupavam a terra do rio ao mar. Certo? Como ele era bilionário, ele imaginou que nada aconteceria com ele, ainda mais nos Estados Unidos. Só que aconteceu, cara. Ele mexeu com pessoas que ele não poderia ter mexido. Ele mexeu com o filho da rainha da Inglaterra. Ele mexeu com a elite dos Estados Unidos. Ele chantageou gente poderosa demais da conta. E diferente dos outros bilionários, ele pagou o último preço por isso. Agora, o que eu quero falar é o seguinte: não foi só ele que pagou o último preço. O país que o empregou também vai pagar. Escrevam o que o mestre Leila está falando. Esse país acha que é indispensável. Não é. Os Estados Unidos não têm amigos. Os Estados Unidos têm interesses. E esse país vai descobrir isso da pior forma possível. Porque os Estados Unidos não liquidaram apenas o agente desse país. Eles vão liquidar o próprio país que contratou o agente. Porque, como eu disse, o que ele fez é imperdoável. Mas não pela imoralidade absoluta, mas por ter mexido com forças muito além do controle dele. Então escreva o que eu estou falando. Os Estados Unidos vão abandonar esse país. E essa foi a gota d'água.